Olha, hoje eu vim aqui com uma alegria enorme, uma satisfação imensa, apresentar para vocês a mais nova parceira do canal do Benevides, doutora Hanna Crispim, uma super advogada, vai ficar com a gente aqui durante um tempo. Toda semana vocês vão ter um vídeo aqui, aquela entrevista que eu chamo de utilidade pública, né? É entrevista / informação. O que a gente mais precisa é ter informação, né, diante de tudo que está acontecendo em relação à imigração aqui nos Estados Unidos. Então, doutora Hanna Crispim, é uma honra tê-la aqui no nosso canal, um prazer muito grande e quem sabe aí a nossa parceria renda muitos frutos aqui para o escritório também. Obrigado. Eu é que tenho que agradecer, é uma honra, é um privilégio estar fazendo essa parceria, participando do seu canal espetacular com as notícias e informações que você está passando para a comunidade, que seja uma parceria longa, duradoura e que possa trazer muitos benefícios para todos, principalmente para a nossa comunidade, que estamos passando por uma época onde mais do que nunca informação é muito importante. É verdade, a nossa comunidade está muito apreensiva, né, doutora Hanna? Então eu já quero começar essa nossa, não vai ser a nossa primeira entrevista, porque a gente já fez uma antes, mas agora para selar aqui o nosso acordo, a primeira entrevista depois dessa nossa parceria, eu queria entender um pouco do que está acontecendo em relação à imigração, sobre essa questão aí de uma multa que o governo agora, Trump, está prometendo aplicar para certos imigrantes, né? Que multa é essa? Do que se trata esse negócio, doutora? Bom, primeiro é importante esclarecer que isso não é nenhuma lei nova. Isso é uma lei que já existe, que já foi codificada em 1996, que prevê que uma multa seja aplicada para pessoas que têm ordem final de deportação e que não saíram do país. Quer dizer, o presidente Trump, ou a administração Trump, está dizendo que eles vão cobrar uma multa de $998 por dia para aquelas pessoas que já têm a ordem de deportação, que não foram embora e que isso pode ser retroativo até 5 anos atrás. Então, se você tem uma ordem de deportação de 10 anos atrás e você não foi embora, eles podem voltar até 5 anos atrás. É um monte de dinheiro. Isso é uma multa diária, seria? É uma multa, eles estão dizendo, a proposta é de que seja uma multa diária e que, mais uma vez, gente, não é para quem está aqui fora de status, não. É para quem tem ordem de deportação final e não foi embora. Agora, isso ainda não foi, eles não falaram ainda que vão começar, a data que eles vão começar a implementar isso, se é que realmente vai acontecer. Muito importante separar o que eles estão falando que vão fazer do que realmente está acontecendo. Sim. Mas a ideia é de que será $998 por dia para quem tem ordem final de deportação e não foi embora. E não foi embora. Para a gente entender, então, esse processo de uma deportação, como é que ele funciona, né, na sua complexidade. O imigrante, vamos imaginar aqui um cenário, ele vem pelo México, ele foi lá para o tal do Caicai, e aí ele tem que comparecer a uma corte, e aí ele busca todos os recursos, e aí esses recursos são negados, e aí finalmente vem essa ordem de deportação. Existe uma média do quanto tempo isso pode levar a partir do momento em que um imigrante tenta uma defesa, ou quem sabe, né, tenta se livrar de uma deportação? Marcelo, isso pode levar anos. Depende muito de processo para processo. Além do mais, tem um outro fator que está, digamos assim, colaborando com a comunidade imigrante, dos que estão em processos na Corte de Imigração, é de que tem um número tão grande de pessoas em processo e não tem juiz suficiente para poder escutar todos os casos. Então você vê muita gente que tem, eu tenho uma audiência marcada para maio agora, e de repente você recebe uma notificação de que aquela audiência foi adiada para 2027. Então esses processos é muito relativo, realmente vai caso a caso, mas é difícil da gente prever quanto tempo que pode durar um processo de deportação na corte, levando-se em consideração que mesmo depois que o juiz negue todas as defesas, a pessoa tem, de repente, a possibilidade de recorrer na corte superior à corte de imigração. E aí pode se levar mais um tempo, vai depender da demanda, daquele período. Tudo, exatamente, e do argumento que vai ser feito, né? Então,
cada caso é um caso, não estamos falando de anos. Teve algum caso que a senhora já tenha pego, que tenha levado assim, um tempo realmente incomum, assim, que a senhora possa lembrar? Nossa, vários. Muitos casos, que inclusive parece brincadeira. Tem uns que você quer que a coisa seja prorrogada o máximo possível, e depois tem outros que a pessoa tem como se legalizar. Você fica doido para poder resolver o caso logo, e a coisa, por um azar, eles continuam trocando a data e a gente pede para antecipar. Então, já tive casos que ficaram pendendo na corte 8 anos, só para você ter uma ideia. Uau. Tá? E aí 8 anos, então a partir do momento que a pessoa a carta, essa ordem, a carta final, o nome que se dê lá, o termo técnico, né? A ordem final de deportação, quando essa pessoa recebe, ela recebe um documento, imagino eu, né, oficial de uma corte ou de um tribunal. A partir daquele momento, ela tem um período para deixar o país, é isso? Ou ela já fica detida e o governo é que fica responsável por essa Não, isso expulsão? Depende da situação. Por exemplo, se você compareceu ali na audiência, o juiz falou, olha, eu vou negar o seu pedido, ele assina uma folha de papel, Sim. onde está escrito sua ordem de deportação, você tem 30 dias para recorrer aquela ordem. Se você não recorre à ordem de deportação, ela aí se torna final. Existem situações nas quais você tem até 180 dias para recorrer à ordem de deportação. Não vou entrar em detalhes, porque senão começa a virar confuso, né? Virar aula. Sim. Então, agora... o juiz assina aquele papel. Se passou o prazo máximo para você recorrer e você não fez nada, aquilo então passa a ser uma ordem final de deportação. Tá, então de todo modo, a partir do momento que tem uma ordem final de deportação, não necessariamente a pessoa já é deportada automaticamente, ela tem um tempo para recorrer. Ela tem um tempo para recorrer, ela não pode ser, se ela falou que ela vai recorrer, ou se o juiz deu uma ordem de deportação quando a pessoa não estava nem presente na corte, mesmo que você seja pego pelo ICE e ficar detido, eles não podem te deportar imediatamente. Eles têm que esperar o prazo para você poder recorrer, para que aí decidam realmente se você vai ser deportado ou não. Tá, e aí então só depois de esgotada todas as possibilidades, todos os recursos, aí acabou, não tem mais o que fazer, a pessoa, ela, enfim, é deportada. Aí essa pessoa desiste ou, enfim, né, se esconde, não sei, resolve ficar aqui nos Estados Unidos. O governo, pegando essa pessoa, ela estaria passível de pagar uma multa aí de $998 por dia. Seria isso? Sim, se uma pessoa, se eles forem atrás de alguém que tem ordem final de deportação, a intenção é de colocar em vigor essa lei e dizendo que ela vai ter que pagar a multa de $998 por dia. Por dia, a partir do momento que ela foi pega. São $1.000, não, é 998. Eu sei, o povo arredonda, né? $2 fica pro benefício. Não, fica pra mim, $2. Vai fazer muita diferença, né? Pois é. Mas, doutora, realmente as pessoas, é importante, assim, por isso que é fundamental a gente ter uma parceria aqui nesse canal, com uma advogada que tem um conhecimento, né, assim, tão grande, profundo, porque as pessoas têm a noção, e esse vídeo vai para o universo, é fácil mais ou menos da gente explicar para quem está aqui, que já está vivendo, né, com essa realidade americana, mas muita gente do Brasil não entra na cabeça, não consegue entender, porque a partir do momento que a pessoa entra ilegal ou fica ilegal, na cabeça de muitos que vão acompanhar esse vídeo, eles entendem que essa pessoa deve ser deportada. Vai fazer o quê? Entrou ilegal, invadiu o terreno dos outros e tudo mais. E não funciona aqui assim, né? Então existem direitos, existem formas da pessoa até permanecer aqui, né? Claro, o importante é você se planejar, gente. Existem muitas maneiras da pessoa poder se legalizar, principalmente ela estando dentro de status, porque quando você sai do status, aí muitas portas se fecham e fica complicado para a pessoa conseguir uma forma de legalização. Sim, então, recebeu uma carta final de deportação, né, não necessariamente a pessoa será deportada imediatamente, e aquela pessoa que está indocumentada, né, ou tem entrado aqui ilegalmente, também não significa deportação imediata. Doutora, me ocorreu agora uma curiosidade, uma dúvida em relação a esse pagamento. Eu imagino que muitos imigrantes estejam aqui com dificuldade financeira. Imaginemos aqui que, sei lá, a pessoa ficou aqui por 5 anos, já tendo sido, né, finalizada a sua deportação.
Como é que faz? E aí, vamos lá, se for $1.000 por mês, nós estamos falando aí de 60 meses, né? Seriam $60 mil que a pessoa ficaria devendo ao governo? $1.000 por dia. Perdão, $1.000 por dia. Não é por mês? Dá o quê? 1 milhão? Meu Deus, 30 mil no mês, né? Então Seriam 360 mil no ano. Pois é. Meu Deus. Então, pois é muito dinheiro. E, inclusive, antes de você chegar aqui, eu estava lendo um artigo no qual estavam argumentando de que isso é impossível de entrar em vigor, porque toda ação nova do governo, por exemplo, para que isso entre em vigor e seja implementado, você tem que ter gente trabalhando nisso, correto? Você tem que ter oficiais. E quais são os oficiais que vão trabalhar? Eles estavam dizendo que eles precisam contratar, acho que 1.000 e tantos funcionários novos que tem que ser treinados depois que forem contratados, Sim. que ficariam só mexendo com essa parte de ter que cobrar e receber o dinheiro. Então, se é que é possível receber o dinheiro, porque de onde que você vai tirar isso? Exato, porque Entendeu? nós estamos falando aqui de uma cifra de $1.000 por dia, se a pessoa ficar um ano já são mais de $300 mil, e se não pagar, o que faz? Prende a pessoa, manda embora para o Brasil, já vai prender embora, de qualquer forma, já vai deportar. Eu acho que isso é mais uma tática como é que fala? A política do terror, Sim. de apavorar todo mundo para falar, olha, eu vou embora, eu tenho ordem de deportação, eu vou entrar num avião, eu vou embora, não vou ficar aqui mais não. Existe alguma diferença para quem essa pessoa sai voluntariamente, né, entre aspas, né, já está com a ordem de deportação, mas tudo bem, não vou recorrer, eu quero ir embora. E tem alguma diferença jurídica para quem resolve ir embora voluntariamente? Não, ou para quem... Se você já tem ordem de deportação, você vai embora, a ordem não vai modificar nada. Você está se autodeportando. Eu não sei nem diria se... a gente pode usar e ter esse termo autodeportação, mas isso não vai te beneficiar em nada. Eu fui embora, eu já tenho uma ordem de deportação assinada pelo juiz há 2 anos atrás, eu agora cansei, estou nervosa, vou embora, não quero mais ficar aqui. Eu me autodeportei, mas eu não vou ter nenhum benefício especial com a imigração pelo fato de eu ter comprado a minha passagem e ter entrado no avião e ido embora. E a punição para quem foi deportado fica... A partir do momento que você saiu do país, começam a contar os 10 anos. Tá? Ótimo você ter me perguntado isso, porque muita gente acha, eu tenho uma ordem de deportação de 2010, isso já acabou. Se você nunca saiu dos Estados Unidos, nunca começou a contar o tempo do seu castigo. Ela só entra em vigor, ou o relógio, como eu digo, eu gosto de falar, só começa ali a andar na hora que você deixa os Estados Unidos. Então são 10 anos de punição, ou seja, se a pessoa eventualmente se relacionar com alguém, até, vamos dizer, casar, durante esse período não tem legalização para essa pessoa. Em muitos casos tem, porque aí você tem como pedir perdão para poder voltar antes dos 10 anos. Então, o brasileiro consegue, né? É muito amor envolvido. O amor é lindo, mas claro que é possível. É possível, né? Mas de repente, ainda mais vai muito americano pro Brasil, isso é muito comum, né? O americano não conhece lá, né? Não, conhece aqui e, olha, quem sabe foi a deportação que acabou fazendo com que o casamento acontecesse. É verdade. Doutora, então, para a gente finalizar esse assunto, né, sobre essa questão da multa, muitas pessoas estão tendo uma falsa noção de que pelo fato de estarem documentados, permanecer aqui nesse país de uma maneira irregular, estaria passível de pagar multa. Então, acho que a senhora explicou bem, né, qual é o cenário, para quem está destinado a essa multa. Então, é importante a gente bater nessa tecla. Então, agora eu só gostaria de uma opinião mesmo da senhora. A senhora meio que já deu aqui um tom, né, de que isso na prática vai ser muito difícil de ser aplicado, né? Vai ser muito difícil de ser aplicado. Vamos ver, vamos acompanhar, gente. Eu sei que estamos vivendo uma época muito tensa, com as pessoas muito apreensivas, mas é muito importante procurar as informações corretas, tá? E não é hora de dizer, eu sei que estou nervosa é uma coisa, mas desesperar, não, porque não adianta de nada. Né? Então vamos acompanhar, isso ainda não está marcado, não tem data para entrar em vigor e obviamente se chegar a acontecer que eles vão dar uma data, a partir desta data as pessoas têm que pagar ou se forem pegas vão ser cobradas,
eles vão ter que explicar também como que isso vai funcionar, né? Tem isso também, né? Tem toda a questão burocrática também com a contratação de pessoal. Deportar dá trabalho, né? Esse governo está muito afim de trabalhar, né? Ele quer que as pessoas vão embora assim por conta própria. Exatamente. Né? Doutora Hannah Crispim, quero agradecer imensamente por essa primeira entrevista depois da nossa parceria sacramentada aqui no nosso canal, e a gente volta aqui mais vezes, tá bom? Eu que agradeço. Tá certo, eu conversei com a doutora Hannah Crispim, o telefone do escritório vai ficar no comentário fixado aqui desse vídeo, também você acompanha na descrição desse vídeo também o link para as redes sociais da doutora Hannah Crispim, também o contato do escritório. Se você precisar de alguma orientação jurídica em relação à imigração, nós temos aqui essa maravilhosa advogada, a doutora Hannah Crispim. Acompanhe o nosso canal, deixe seu like, comente e se inscreva aqui no canal do Benevides.